Acerte conosco, 11 horas 44 minutos. Muito bom dia para você. Jornal do Almoço chegando no prazer da sua companhia sempre. Muito obrigada. E depois dos registros de aglomerações e festas pelo estado em plena pandemia, o Ministério Público decidiu fiscalizar quem fiscaliza. Os órgãos responsáveis por garantir o cumprimento das regras têm 5 dias para enviar cópias das notificações e interdições feitas agora entre o fim e o começo do ano. Período, aliás, que trouxe pelo menos uma boa notícia. O número de acidentes e de mortes nas estradas catarinenses diminuiu em relação ao feriado de Réveillon do ano passado. Daqui a pouquinho a gente traz todos os números para você. E você já deve ter ouvido falar nos últimos dias sobre a chamada variante do coronavírus, ainda mais transmissível e que já teve 2 confirmações em São Paulo. Santa Catarina mandou 2 casos suspeitos para análise da Fiocruz e nós fomos atrás de especialistas para entender o que se sabe até agora sobre essa mutação. E as vacinas, hein? Enquanto o Brasil está em compasso de espera, vamos conversar com uma especialista para tirar as principais dúvidas que você tem sobre imunização contra a Covid. E tem também um papo bem importante, interessante sobre crianças. Como preparar a saúde mental delas para a volta às aulas. Depois de tanto tempo em casa, algumas seguirão no ensino remoto, mas outras devem voltar sim agora no primeiro semestre às salas. Como já ir preparando os alunos então para esse momento? E tem muito mais no seu JA desta terça-feira. Ficamos juntos até um pouquinho depois da 1 da tarde. E começamos contando para você ou explicando mais sobre o assunto que diz que o Ministério Público do Estado deu 5 dias para que órgãos estaduais e municipais repassem informações sobre a fiscalização dos protocolos sanitários durante os eventos e festas que aconteceram no fim de ano. É uma forma de cobrar mais rigor daqui para frente. E quem está chegando comigo ao vivo agora para contar mais para a gente é a Bárbara Barbosa. Bom dia para você, Bárbara. Bom dia, Laine. Bom dia também ao pessoal de casa. É isso mesmo que você explicou, Laine. O Ministério Público de Santa Catarina entende que essa decisão do governo do estado de liberar festas e eventos apostando no regramento sanitário aumenta ainda mais a responsabilidade dos órgãos de fiscalização. Quem recebeu esse ofício foi o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e também a Vigilância Sanitária Estadual. O MP também pediu um apoio para o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. O que o Ministério Público de Santa Catarina quer é documentos que comprovem esses autos de notificação e interdição feitos agora nesse feriadão aí de fim de ano. E olha, essa preocupação não é à toa. A gente mostrou aqui no JA, inclusive, essas imagens aí de aglomerações nas ruas, no mar e também em casas noturnas em municípios onde as festas estão até proibidas, como na região de Itajaí, que está em risco gravíssimo na matriz de risco, que, claro, caracteriza um desrespeito às regras sanitárias de prevenção ao coronavírus. Olha, a gente entrou em contato com esses 4 órgãos, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, também com a Vigilância Sanitária Estadual e com o Corpo de Bombeiros. Todos eles disseram que estão cientes desse pedido do MP e que vão entregar, sim, essa documentação nesse prazo de 5 dias. O Ministério Público de Santa Catarina também disse que esses estabelecimentos que descumpriram essas regras que estão estabelecidas em portarias do governo do estado têm sim que ser notificados e interditados. O MP entende que só orientação nesse caso não basta. O Ministério Público também disse que se houver qualquer indício de omissão por parte dos órgãos de fiscalização, vai sim tomar todas as medidas cabíveis. Ainda nessa edição do Jornal do Almoço, a gente vai mostrar sim a preocupação dos especialistas em relação ao descumprimento dessas regras sanitárias. Laine. Obrigada, Bárbara, por enquanto, então. E agora pela manhã, representantes da Fiocruz se reuniram com membros da Anvisa para pedir o uso emergencial da vacina de Oxford. Esse encontro acontece depois de o presidente da fabricante da vacina na Índia ter afirmado que a venda dela para outros países está, enfim, permitida. Desde então, eu chamar o Mário Mota para conversar mais conosco sobre esse assunto, porque é uma verdadeira busca global pela vacina, né, Marinho? Bom dia para você. Bom dia para você também, Lene Volga, para todos os nossos colegas da NSC e para todos os telespectadores que nos acompanham. Sabe,
Você praticamente resumiu. 4 vacinas estão em análise pela Anvisa aqui no Brasil. A AstraZeneca, que é a da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a da Janssen, que é a da Johnson Johnson, a Coronavac, que é a chinesa com o Butantan, e a da Pfizer. Pensando numa estratégia mais regional, e eu diria até numa iniciativa elogiável, as prefeituras de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro anunciaram que estão organizando um plano único de vacinação. O assunto foi discutido nesta reunião agora cedo. Entre estes assuntos foram elencados possíveis locais de vacinação, como o Terminal Central aqui de Florianópolis, o Ticem, por exemplo. E nesse momento ainda não há uma única vacina específica na mira das prefeituras. Bom, muitas preocupações e muitas dúvidas também. A gente vai tentar esclarecer algumas dessas dúvidas em relação à vacina, conversando com a infectologista da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutora Raquel Stuck, que está conosco e nos atende. Eu agradeço muitíssimo. Um bom dia para a senhora, doutora Raquel. Para começar, nós estamos numa nova fase da pandemia, agora com foco nas vacinas, mas não podemos nos esquecer dos cuidados básicos da prevenção à Covid, porque senão até chegar a vacina, pode ser que a rede hospitalar não suporte atender tanta gente. Não é isso mesmo, doutora Raquel? Olá, bom dia, Mário, bom dia, Elaine, é um prazer estar conversando com vocês. Mário, é exatamente isso. Nós só podemos, talvez, ter alguma tranquilidade quando nós tivermos a maior parte da população vacinada, e isso ainda vai demorar. Até lá, todos os cuidados devem ser mantidos, porque não teremos leito para todo mundo se as pessoas não seguirem as formas de bloqueio. Uso de máscara, não ter aglomeração e higienização das mãos. Doutora Raquel, bom dia, muito bem-vinda também ao nosso Jornal do Almoço. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso Plano Nacional de Imunização. Primeiro, temos esse plano bem definido e a senhora considera que ele seja eficiente, se ele já existir? Porque queria saber que é importante saber conversar com estados, com municípios. Eu já estava prevendo que daqui a pouco a gente vai estar aqui fazendo um noticiário, acalmando a população, explicando para onde que se vacina, porque até agora o que a gente teve foi muito exemplo de falta de comunicação. A senhora acha que no Plano Nacional de Vacinação teremos isso também? Olha, nós tivemos o lançamento de um plano 2 semanas atrás, até por uma cobrança do judiciário, um plano que precisa ser melhorado, que muitas coisas não estão claras ali, mas era um plano. Mas o que falta, na verdade, é o compromisso do Ministério da Saúde, né, em comprar vacina. Não é? Isso nós não temos até agora, então isso é que aflige muito. O ideal seria que a compra fosse centralizada no Ministério da Saúde, que o Plano Nacional de Imunização, né, que sempre organizou todas as vacinações, as campanhas de vacinação do país, fizesse toda essa organização. Infelizmente, nós vemos até, na minha maneira de ver, um esforço do Ministério da Saúde ao contrário. Né, de dificultar a vacinação, na verdade. Doutora Raquel, eu há pouco falei sobre 4 vacinas que estão nesse momento sendo avaliadas pela Anvisa. Por que essa avaliação é tão importante e o que se estuda nessas avaliações? A avaliação é importante porque a Anvisa é a nossa agência regulatória para tudo, né, todas as medicações, para alimentos, para tudo, e ela é que nos certifica e dá segurança para toda a população que o produto ele é seguro para a nossa saúde, que a gente não vai ter riscos, né, que eventualmente algum risco ao receber a vacina, ele é infinitamente menor do que o risco da gente adoecer, por exemplo, quando a gente fala de vacina. Então, e sempre foi a Anvisa a agência que liberou as novas medicações para nós fazermos uso e com segurança. Então, por isso que é importante a Anvisa se pronunciar. Há semanas atrás, acho talvez quase um mês, o judiciário ele divulgou, teve um parecer que autorizava a utilização de vacinas que fossem aprovadas em outras agências regulatórias de outros países.
A princípio, eu confesso para vocês que eu fiquei muito contrariada com isso, porque eu acho que é desmerecer e ir contra o que sempre foi, né, a Anvisa, que sempre foi muito técnica. Mas com o passar das semanas e as dificuldades que a nossa Anvisa tem criado, eu estou começando a achar que que o Judiciário não errou tanto assim, e que talvez tenhamos que ter saídas paralelas se a União Europeia, se o FDA, se o Canadá, quer dizer, agências regulatórias de grandes países já aprovaram as vacinas, que nós também podemos já usar, se o Judiciário assim permite. Doutora Raquel, e com relação a insumos, eu falo de seringas, de ampolas, de freezers, o Brasil está preparado para isso, caso a vacina seja aprovada e chegue ao país? Não, o Brasil também está atrasado para isso, né, Helena? A gente já sabia que ia precisar de seringas, se nós somos 200 milhões, sei lá, 180 milhões de pessoas para serem vacinadas, tirando crianças, né, sei lá, um número, mais ou menos esse número, é o dobro de seringa e agulha, no mínimo, que a gente precisaria. Isso já deveria estar comprado, né, com contrato assinado em outubro, novembro, né? Então, nós não temos insumo para iniciar uma campanha de vacinação, talvez até tenhamos a vacina e não tenhamos o insumo suficiente, e daí a campanha ela vai ter que andar no passo de que os insumos cheguem. Freezer, geladeiras para as vacinas que não são de RNA mensageiro, nós temos, porque é o que a gente usa habitualmente. Geladeiras, né, super refrigeradores, freezers que precisam de uma temperatura de menos 70, isso também nós não temos em todos os locais, mas nas grandes metrópoles temos, até ligados às universidades e aos centros de pesquisa. Pois, doutora Raquel, eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a um fato que eu não ouvi comentarem até agora. A vacina ou as vacinas normalmente são vírus atenuado. Quem teve a Covid, ou seja, quem recebeu o vírus na íntegra, precisa tomar a vacina? Mário, nós temos vacinas de vírus atenuado, sim. Sarampo, febre amarela é vírus atenuado. Todas as vacinas de Covid, até o momento, elas não são de vírus atenuado. Ou é vírus morto, ou é pedacinho do vírus, ou são essas de RNA mensageiro. Quem teve a Covid deve se vacinar, sim, porque nós sabemos que a doença não produz uma proteção duradoura. Então, quem teve, a orientação é que depois que aguarde 3 meses do quadro da Covid e se vacine, sim. Doutora, normalmente a proteção, me perdoe, mas normalmente a proteção da vacina é maior do que da própria doença? Para algumas doenças isso é verdade, sabe, Mário? Por exemplo, para meningite isso é verdade, para tétano, por exemplo, a doença, quem já teve tétano, a doença não dá nenhuma proteção, a vacina dá proteção de 10 anos. Então, para algumas doenças isso é verdade e para a Covid também. A proteção da doença ela é muito curta e a proteção da vacina, a estimativa que se tem é que seja de um tempo bem mais prolongado. Então, doutora, para a gente encerrar, a senhora disse que, como nós não temos insumos ainda, chegando a vacina, vamos ter que respeitar um ritmo da chegada desses insumos. A senhora sente que uma parte da população se imunizando já adianta bastante para diminuir o número de casos ou não? Não, nós só vamos sentir um reflexo, né, realmente de uma diminuição expressiva do número de casos ou de um controle melhor da pandemia quando você tiver aí 80% da população vacinada, você diminui a circulação do vírus na sociedade, né? A gente, devagarzinho, devemos ter uma redução do número de casos conforme a vacinação, ou pelo menos o caso nas pessoas, né, que estão sendo vacinadas, você vai tendo uma diminuição da doença nesta população, mas sem grande impacto ainda. Por isso que mesmo iniciando a vacinação, a utilização de máscaras, evitar aglomeração ainda será muito importante. Perfeito. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua atenção conosco. Eu espero que voltes logo. Vamos precisar falar muito sobre isso ainda. Uma excelente terça-feira. Marinho, obrigada a você também, amigo. Daqui a pouco voltamos a conversar, tá? Tchau, tchau, por enquanto. Grato pela clareza, doutora Raquel. É verdade. Imagina, tchau. Obrigada, doutora Raquel. E pelo menos a gente começa o ano com boas notícias. Nas estradas catarinenses, o número de acidentes e mortes do último feriadão foi menor que o registrado em 2019. O Douglas já está ao vivo aqui conosco para nos contar o porquê disso, qual a justificativa, né, Douglas? Muito bom dia para você.
Bom dia ainda, né, Laine? Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Ô, Laine, amigos de casa, para a Polícia Rodoviária Federal, a possível explicação é simples, é que não houve grandes eventos públicos de Réveillon, por exemplo, como aqui em Floripa e em Balneário Camboriú. Eu converso agora com o Fiamoncini, que é inspetor da PRF. Fiamoncini, na prática, teve menos gente pegando a estrada e menos gente bebendo. Simples assim. Bom dia, meu amigo. Bom dia, exatamente. A média de flagrantes de embriaguez em um feriado como esse gira em torno de 200. E nesse ano novo foram apenas 55. Sinal que muitas pessoas preferiam ficar em casa e acabaram não pegando a estrada e não provocando acidentes. E isso se refletiu também, então, no número de mortes, né, de acidentes e também de feridos. Queria que você contextualizasse isso, por favor. Comparando com o Réveillon 2019 e 2020, houve queda nos 3 indicadores. Queda de quase 5% no número de acidentes, queda de 12% no número de feridos e queda de 33% no número de mortos. São números que podem ser comemorados. Agora, em relação às mortes, foram apenas 4, né? Apenas não, né? 4 mortes, enfim, é um número triste. Mas não foram mortes ligadas ao uso de álcool, né, Fiamoncini? Foram por outras circunstâncias. A princípio não ligadas ao uso de álcool e não ligadas à noite de Ano Novo. Dessas 4 mortes, 3 foram frutos de ultrapassagem em local proibido, pista simples, BR-470 e BR-282. Agora, a operação especial de vocês na temporada vai até meados de fevereiro, né? A operação Rodovida começou lá em dezembro, passou por Natal, Ano Novo, vai durar todo o verão e só termina no último domingo depois do Carnaval, dia 21 de fevereiro. Mesmo com a não realização do Carnaval, existe aí alguma preocupação? É um feriado prolongado? Alguma expectativa em relação a isso? Vai ser uma situação parecida com o Ano Novo. Apesar de não haver grandes eventos públicos, é feriado, as pessoas vão viajar, vão pegar a estrada e a PRF está preparada para tentar reduzir os acidentes. Para concluir, aí são aquelas orientações de sempre, não importa o período, né, Fiamoncini? É ir com calma, com segurança para chegar no destino final. Exatamente, basicamente respeitar o Código de Trânsito, não dirigir depois de beber, não usar o celular enquanto dirige, foram 51 flagrantes desse caso, e principalmente não ultrapassar no local proibido. Nesse feriadão foram 227 flagrantes dessa infração. Ok, Fiamoncini, inspetor da PRF, muito obrigado pelas informações. Antes de entregar para você, Laine, em relação às rodovias estaduais, no último feriado de Natal e Réveillon, foram 79 acidentes e 3 pessoas morreram. Já em 2019, foram 100 acidentes e 4 mortes. Não é tanta diferença, mas para a polícia, assim como o Fiamoncini disse, é sim uma situação para ser comemorada, já que houve aí redução no número de acidentes, de feridos e também de mortes. Laine Volgas, eu volto contigo aí no estúdio do Jornal do Almoço. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações, querido. Paradinha rápida no seu JA, agora meio-dia e 1 minutinho. Daqui a pouco nós vamos entender melhor sobre a variante do coronavírus que chegou ao Brasil. Santa Catarina tem, por enquanto, 2 casos suspeitos. Vamos atualizar, claro, também os números da pandemia aqui no estado. Joinville ultrapassou a triste marca das 500 mortes. Já também um papo bem importante sobre a saúde mental das nossas crianças, sobretudo agora no retorno às aulas. Já voltamos com você. Quando as escolas fecharam repentinamente em março do ano passado por causa da pandemia, talvez os pais esperassem que nós pudéssemos enviar as crianças de volta à escola, normalmente ali em julho, em agosto, mas durou muito mais tempo do que a gente pensava, né? Muitas crianças se adaptaram a estudar em casa, tantas outras não se adaptaram e cada família que nos acompanha sabe bem o que passou. E agora, para muitos, é hora de retornar ao que era antes? Não, novamente não, porque são novos tempos e de novo. Então haja jogo de cintura, sabedoria mesmo, para administrar o emocional dos nossos filhos com tantas incertezas ainda. Você que é pai, que é mãe ou cuidador de um estudante, está em dúvidas sobre como trabalhar a saúde mental dele? Então vamos agora abrir espaço para tentar lhe ajudar. Conosco, ao vivo, temos 2 especialistas no assunto, Letícia Martins, pedagoga, e a
psicóloga Andréia Capuani de Moura. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. O tempo é breve, mas eu sei que a gente pode aproveitar bastante para ajudar os pais que estão em casa. Deixa eu começar com a Letícia, né? Eu gosto muito desse trabalho direto com pais também, Letícia, e sinto que os filhos são muito reflexo dos adultos que os rodeiam. Como é que primeiro eu oriento os pais a cuidarem do seu emocional para então poderem trazer isso para os filhos, hein? Olá, tudo bem? É um questionamento bem difícil, os pais acabam passando essa ansiedade aos seus filhos, enfim, pela pandemia que ainda está presente, pela falta da vacina. Em primeiro lugar, a gente tem que passar tranquilidade, confiança, mostrar a eles que a escola é um lugar de encontros, que é um lugar de amigos, que é um lugar para trocas. Se eu tiver essa confiança, esse trabalho de diálogo com a criança, que muitas vezes eles têm a ausência do diálogo, essa criança ela tem sim a falta. No ano anterior a gente teve muito encontro online e eles relatavam muito isso para nós. Eu quero ir brincar com meu amigo, eu quero ir para a escola, eu preciso do meu amigo. Então eles têm essa ausência. Repassar sim o cuidado com a higiene das mãos, não colocar a mãozinha no rosto, alguns cuidados básicos que ainda necessitamos, mas colocar a confiança que a escola é um lugar seguro, que a escola é um lugar de experiências, de trocas. Então, tudo vai se construindo. Nós temos um currículo para ser trabalhado? Temos, mas é um currículo que vai começar muito pelo lado emocional. O próprio documento legitimador da educação, ele fala o quê? Que nós precisamos ter o lado afetivo em primeiro lugar. E principalmente agora numa pandemia, esse lado afetivo ele vem muito mais fortalecido. Nós precisamos acolher essas crianças e começa essa acolhida com a família junto. Se nós acolhemos a família em todas as suas expectativas, os seus encontros, as suas angústias, ela vai retransmitir, como você mesmo colocou, Laine, a criança é reflexo da família. Então, se a gente proporciona à família essa tranquilidade, que a escola está preparada para receber essa criança, a criança vai ter um retorno diferenciado, sim. Um retorno com encontros diferenciados, mas um retorno mais sensível aos afetos, às demandas de diálogo. Então, famílias, todas as escolas elas têm esse preparo. Letícia, agora eu vou pedir licença para ti para conversar um pouquinho com a Andréia, que é psicóloga, até para continuar, né, no que tu já vens conversando conosco. Tudo bem, Andréia? A Letícia fala aqui para a gente dessa conversa. Eu vejo aí muitas crianças que estão com muita vontade de voltar à sala de aula, os pais ansiosos iguais, mas também há quem tenha medo de voltar, tanto os pais quanto as crianças. Nesse momento, vale a conversa para decidir, filho, você quer mesmo voltar para a sala de aula ou continuamos online? Ou não? Vamos lá ajudar a criança a enfrentar as coisas mais difíceis desde cedo, porque deve dar uma dor no coração quando a gente não sabe o que faz nesse momento. Você sabe, né, Andréia? Com certeza, bom dia. É um momento desafiador para todos nós, né? Um momento desafiador para a família, um momento desafiador para a escola, um momento desafiador para os professores e colaboradores. É um momento diferente. Não dá para encarar como se estivéssemos vivendo um feriado prolongado, né? As aulas pararam lá em março de 2019, né? As aulas presenciais e estamos tentando essa retomada, né? A uma nova realidade. Vale a pena sempre a conversa, a comunicação transparente, ela é fundamental. Vale a pena, como a Letícia falou, esse é um momento de acolhimento. Independente das questões pedagógicas, que a gente sabe que são importantíssimas, nós temos que pensar que a escola é um lugar de pessoas. Ela, como dizia José Pacheco, como diz José Pacheco, que é um educador da Escola da Ponte de Portugal, escola não é um edifício, escola são pessoas. Então, assim, além de todos os cuidados de higienização, de distanciamento, né, que são importantíssimos nesse momento e acredito que por muito mais tempo ainda, né, nós temos que focar na saúde emocional, então, das crianças e dos adultos.
E essas famílias, sim, e como que a gente vai focar? A comunicação, ela é primordial, o diálogo, o acolhimento das ansiedades, dos anseios, das dúvidas, as famílias se manterem o mais tranquilo possível, porque os protocolos, eles estão sendo implementados, né? E a gente não tem dúvida em relação a isso. Eu acredito que o grande X da questão, para termos saúde mental, emocional e sermos bem realistas, né, é a questão assim do quanto que eles vão funcionar. E tudo que envolve pessoas, existe uma variedade de intercorrências que pode acontecer. Então, sermos realistas, é bem importante isso. Né? Perfeito. Intercorrências, né, quando se lida com pessoas, elas são possíveis de acontecerem, né? Então, sermos realistas, termos os pés no chão, orientarmos as crianças com tranquilidade também, né? Porque nós precisamos, primeiro, se munir dessa tranquilidade, dessa esperança de que as coisas acontecerão da melhor forma possível. Perfeito. Ninguém dá aquilo que não tem. É verdade. Então, se eu não tenho tranquilidade, segurança, como que eu vou transmitir isso? Né? Ok. Andréia, Letícia, eu gostaria de ficar um dia inteiro conversando com vocês, mas nós temos um certo tempo. Mas a base é a conversa, a serenidade. Se vale a terceira dica aqui, pai, mãe, peça ajuda se você não consegue, só não passe esse nervoso para o seu filho que não vai ajudar em nada. Meninas, obrigada a vocês por terem vindo, sinto que vamos conversar muitas vezes ainda, tá? Uma excelente terça-feira para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E a gente fala agora dos números da pandemia aqui em Santa Catarina, chegando no telão para você o último boletim epidemiológico do governo estadual que confirmou 1.565 casos novos. Então já são quase 499 mil confirmados por aqui. Os recuperados, felizmente, seguem sendo a maioria. Temos 478 mil. Agora no telão chegando para você os casos ativos. Neste momento eles são 15.008. Joinville, Florianópolis e Blumenau seguem sendo as cidades com maior quantidade deles. Também é importante dizer o que temos na rede pública para atender quem precisar ser atendido por UTI. Os leitos de UTI pelo estado, 80,44% deles estão ocupados. Daqui a pouco vão chegar aqui no telão para você, mas eu vou contando que a situação mais grave é no Grande Oeste. É a única região que está acima de 90% de ocupação. Depois temos 4 regiões acima de 80% de ocupação. O Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis estão com as mais baixas no momento, o que não significa uma situação confortável. Agora a gente passa aqui para a tela mostrando para você os números de mortes. Temos 5.376 catarinenses que perderam suas vidas para a Covid. Só no último boletim foram registrados mais 62 óbitos. E Joinville chegou a uma triste marca. Mais de 500 pessoas morreram vítimas de Covid-19. A maior cidade do estado é também a cidade com mais óbitos pela doença. Rafael Augustos vai chegar comigo agora aqui ao vivo para trazer mais detalhes desse triste relato, né, Rafa? Boa tarde para você. Triste mesmo, Laine. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, esse número foi divulgado ontem no balanço do governo do estado. Joinville chegou a 507 mortes de pessoas que contraíram coronavírus na cidade. O último falecimento foi de um homem de 91 anos que apresentava sintomas desde o dia 22 de dezembro e que tinha comorbidades. Já a primeira morte registrada em Joinville por Covid-19 foi no dia 30 de março de 2019, quando o empresário Mário Borba, de 68 anos, perdeu a vida menos de 2 semanas depois do início dos sintomas. Somente nos 3 primeiros dias de janeiro de 2021 foram registradas 7 mortes de pessoas que contraíram Covid-19 em Joinville. O mês de dezembro foi o terceiro pior desde o início da pandemia, com 102 óbitos. Somente no dia 19 de dezembro, 9 pessoas com idades entre 56 e 83 anos que haviam contraído Covid-19 morreram em Joinville. O pior mês foi em agosto, quando 110 pessoas perderam a vida para a doença. A vítima mais jovem a morrer
de coronavírus aqui em Joinville era uma menina de 16 anos. Ela foi internada na ala infantil da UTI exclusiva da doença no Hospital São José, 3 dias após procurar o Hospital Infantil de Joinville com sintomas da doença, no fim de julho, e morreu quase um mês depois, no dia 21 de agosto. Outras 30 pessoas com idades entre 31 e 49 anos morreram com a doença. Já em relação ao gênero, das 507 vítimas, 295 eram homens e 212 eram mulheres. Segundo a Prefeitura de Joinville, em um boletim divulgado ontem, 91 pessoas estão internadas em UTIs exclusivas para pacientes com Covid-19. Outras 64 pessoas nesse momento estão em enfermarias. E outras 950 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e foram orientadas a ficar em isolamento domiciliar. Laine, volto contigo. Obrigada, Rafa. Bom trabalho para você aí no norte do estado. E não bastasse toda a preocupação que já temos com o coronavírus, existe uma mutação do vírus que torna a situação ainda mais delicada. A diferença é que essa variante do coronavírus, como é chamada, é muito mais transmissível. Santa Catarina mandou 2 casos suspeitos para análise da Fiocruz. O resultado ainda não saiu. Em São Paulo, 2 casos já foram confirmados pelo governo do estado e outros 2 esperam a contraprova. 2020 trouxe uma peste, da sigla Covid-19. E quando mal viramos o ano torcendo pelo fim da pandemia, uma nova sigla pode ter aparecido em Santa Catarina. B117. Tudo indica que a nova variante do novo coronavírus se espalha muito mais, mas ainda não há evidências de que ela cause uma doença mais grave em quem for infectado. A Vigilância Epidemiológica do Estado enviou 2 amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Um laboratório faz o sequenciamento genético, ou seja, tenta descobrir se a amostra é da nova linhagem. É o que explica a pesquisadora de lá. Você vai pegar aquela amostra clínica, você vai extrair o material genético do vírus dessa amostra clínica por um procedimento que dura em torno de 1h30. A nova linhagem foi detectada em setembro, na Inglaterra. Em novembro, era encontrada em 20% dos novos casos ingleses. Um mês depois, já era responsável por 60% deles. Agora, a linhagem já foi detectada em 17 países. Mas ainda faltam estudos comprovando os riscos dessa B117. As análises feitas na Inglaterra apontam que a nova variante sofreu modificações na proteína S, chamada de spike. É exatamente essa proteína que o vírus usa para se conectar às células humanas, como se fosse uma chave que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Sobre essa nova linhagem, tem 3 principais perguntas que ainda precisam ser respondidas. Ela é mesmo mais transmissível? Os testes que a gente faz reconhecem ela? E as vacinas que já foram aprovadas protegem contra ela? Para essas respostas chegarem ainda vai levar um certo tempo. É que o conhecimento precisa se acumular entre os cientistas, assim como aconteceu no ano passado, quando surgiu a Covid. Mas o que importa é que, independente de linhagem nova, as recomendações não mudam. Manter o uso da máscara, do álcool e evitar aglomeração. Vírus sofrem mutações. Essa não é a única do novo coronavírus e pode não ser a última. A professora da USP explica que é normal que os vírus sofram mutações. O novo coronavírus, por exemplo, já tem mais de 800 variações catalogadas. Por isso, ela reforça, a pandemia não está no finzinho. E mesmo que essa linhagem ainda não esteja espalhada, que outras linhagens podem surgir também com igual importância, ou até pior. E a gente tem que aprender a lidar com ela e somar forças. Assim como em 2020, são as respostas da ciência que vão dizer quais serão os desafios da Covid nesse novo ano. Mas pelo menos em relação às vacinas, a professora está otimista. As vacinas, aparentemente, como elas oferecem um repertório de antígenos muito grande, é mais que se acredita que isso não afete, por hora, as vacinas. Porque você tem uma mutação numa regiãozinha pequena e você está dando um monte de antígenos, então pode estimular o sistema imune contra diferentes regiões.
É muito novo, por isso cada vez mais é responsabilidade nossa nos cuidarmos, né? Agora mais uma pausa rápida no seu Jornal do Almoço. A sequência vamos falar de segurança pública, é que o colegiado catarinense tem um novo comandante. Esse ano, pelo sistema de rodízio, a presidência fica com o Corpo de Bombeiros. Vamos falar dos desafios do coronel Charles Alexandre Vieira, o que ele terá pela frente. E você sabe o que acontecia 517 anos atrás? Era fundado o primeiro povoado catarinense, a nossa querida São Francisco do Sul. E a cidade histórica ganhou uma releitura pelas mãos de um grupo de artesãos. Está lindo demais e você precisa acompanhar conosco depois do intervalo. Acerte conosco, 12h25, de volta com o seu Jornal do Almoço. Agora para contar que a China proibiu a importação de carne suína de um frigorífico de Chapecó. A empresa não informou o que motivou essa suspensão, mas de acordo com o Ministério da Agricultura, o que motivou o país a proibir é uma preocupação com os casos de Covid-19 na unidade da empresa. O Alan Borges está chegando ao vivo junto conosco para trazer mais detalhes, né, Alan? Boa tarde para você. Oi, Laine, boa tarde para você, para todos que acompanham o Jornal do Almoço. Olha, exatamente pela unidade aqui do município de Chapecó, pelo número de registro, é de uma planta aqui do município. Olha só, a Associação Brasileira de Proteína Animal confirmou isso através de uma nota dizendo que era um frigorífico da empresa Aurora Alimentos. O Ministério da Agricultura do Brasil disse que foi informado pelas autoridades chinesas sobre essa suspensão ainda no final do ano, no dia 28 de dezembro, e disse que na ocasião o governo chinês solicitou à Aurora informações sobre casos da Covid-19 dentro do estabelecimento. Até o momento não há informações sobre por quanto tempo essa proibição ficará em vigor. Ou seja, Helene, não se sabe quando a China voltará a comprar carne suína desta unidade da Aurora aqui no município de Chapecó. Nós procuramos a empresa Aurora Alimentos e questionamos sobre o motivo da suspensão, mas a empresa não respondeu. E também não disse sobre a quantidade, o volume de carne que vai deixar de ser exportada para a China. Disse apenas que está prestando todos os esclarecimentos necessários às autoridades chinesas para que essa suspensão ela seja revertida o mais rápido possível. A Associação Brasileira de Proteína Animal disse que as empresas que trabalham com produção de alimentos aqui em Santa Catarina seguem um rígido protocolo de controle sanitário, buscando a máxima qualidade dos produtos e também, é claro, a segurança, a saúde dos colaboradores. Laine, desde o início da pandemia, por preocupações da Covid-19, a China já deixou de importar de 11 frigoríficos e uma unidade de pescados aqui do Brasil. De todas essas unidades, 6 já conseguiram restabelecer e fazer as exportações para a Ásia. Dadas as informações aqui do Oeste, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Alan. Obrigada para você aí. Bom trabalho, viu? E depois de ficar 4 dias sem os serviços do SAMU, os moradores de Brusque voltaram a contar com o atendimento hoje pela manhã, mas não ainda com a ambulância oficial. A Adriana Kraus está chegando conosco para explicar o que está acontecendo com o SAMU de Brusque, hein, Adri? Boa tarde para você. Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos. Olha, a equipe do SAMU de Brusque foi impactada por uma sequência de problemas mecânicos. O primeiro no dia 7 de dezembro, quando a ambulância oficial do serviço quebrou. O veículo aqueceu e a mecânica autorizada constatou que o motor havia fundido. No dia seguinte, a equipe do SAMU recorreu à ambulância reserva, na verdade, um veículo emprestado pela prefeitura. Até o dia 31 de dezembro, tudo ia bem, até que essa ambulância também quebrou. Era o último dia do ano, as oficinas estavam fechadas e o SAMU teve que parar. Os casos passaram a ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Ontem, a oficina conseguiu encontrar a peça que precisava, a ambulância emprestada pela prefeitura foi consertada e o SAMU voltou a atender hoje pela manhã. Nós conversamos com o coordenador do SAMU de Brusque e ele disse que a oficina ainda não passou nem orçamento, nem previsão de data para finalizar o conserto da ambulância oficial. Por isso, o atendimento segue com a ambulância emprestada. Mas informou também que estão buscando outras alternativas. Devido à alta demanda de serviço do SAMU, a Prefeitura Municipal de Brusque iniciou em dezembro de 2020 o processo de licitação para alocação de uma ambulância de uso exclusivo para o SAMU.
pois a substituição dessa ambulância pelo governo federal está prevista para ocorrer em 2022, conforme a portaria ministerial. Um segundo procedimento adotado pela nossa prefeitura, devido à gravidade do problema da viatura oficial do SAMU, é sobre a solicitação de uma ambulância em reserva para o estado de Santa Catarina. O edital para locação de veículos, citado no vídeo, prevê que a substituição da ambulância seja feita em no máximo 24 horas quando houver algum problema. Nós ainda perguntamos para o coordenador do SAMU de Brusque que comandava a manutenção dessa ambulância. Ele informou que estava tudo em dia, mas que são veículos que rodam muito e os problemas não foram identificados nas manutenções preventivas. Laine. Obrigada, Adri. Bom trabalho para você. E a Secretaria de Segurança Pública está sob um novo comando, assumiu o novo presidente do Colegiado de Segurança Pública e Perícia aqui de Santa Catarina. Para você entender, a cada ano existe um rodízio. No primeiro ano, o comando ficou com a Polícia Militar, depois a Polícia Civil. Agora quem assume é o Corpo de Bombeiros, aí temos um colegiado. O Coronel Charles Alexandre Vieira, que falou hoje em entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, é quem acaba de assumir. O que a gente pretende implementar a partir desse ano, né, não como novidade, mas até por causa da situação que nós vivenciamos no ano passado, no início dessa pandemia do Covid-19, é as entregas, né? É buscar fazer as entregas, aquelas que não conseguimos fazer ainda, é buscar recursos no governo federal, governo estadual, através das emendas parlamentares. Na verdade, nós estamos trabalhando muito forte, junto ao governador do estado também, na recomposição do nosso efetivo, na recomposição e na troca também dessas viaturas que são mais antigas, né? Exemplo também no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar também faz da mesma forma, a Polícia Civil faz da mesma forma, e fazer o GP também, né? Mas nós temos aí caminhões com mais de 15 anos de uso, né? Nós temos viaturas ambulâncias com mais de 5 anos de uso, e não tem mais condição de estar rodando, né? Então, estamos fazendo um planejamento no governo do estado, né? Para a troca de todo esse aparato, né, operacional, o incremento também de viaturas maiores também, tipo escadas mecânicas, plataformas, né? Para que a gente possa tornar o nosso Corpo de Bombeiros, a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, o nosso GP, mais eficazes ainda no atendimento ao cidadão catarinense. Anderson Silva já está comigo por aqui. Anderson, muito boa tarde para você. Você acha que nós teremos aí alguma mudança na forma de conduzir a segurança pública do Estado, visto que é um colegiado e cada um pode ter uma forma? Ou você acha que quem está chegando vai seguir o que já estava sendo feito por aqui? Oi, Lene, boa tarde a você, boa tarde a todos. Não, a gente não deve ter uma grande mudança de linha de trabalho, até porque, assim, Lene, é bom explicar, né, como você já havia detalhado aí. Cada ano é um que comanda, só que não há uma forma de comando de um sobre o outro. Eles são pares, praticamente. É diferente da figura que a gente tinha até o final de 2018, de um secretário que dava ordens para um ou para outro, né, que quando tinha algum problema juntava os quatro, e aí vamos todo mundo conversar da mesma forma. Agora não. Essa pessoa responsável pelo Colegiado Superior de Segurança a cada ano é uma figura, né, e que cuida das questões administrativas internas. Tem também uma delegada que é responsável hoje pela gestão administrativa da secretaria, mas, ao mesmo tempo, nós temos também a figura desse secretário, desse presidente do colegiado, que é muito mais uma figura para estar ali e responder pela pasta administrativamente do que dar as diretrizes. Agora, isso dá mais visibilidade para as entidades, para os órgãos de segurança, que são a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o IGP no ano que vem, que vai assumir, então, o Giovanni Adriano. Lene, mas o importante é o seguinte, Santa Catarina teve índices comparados com 2019 bons, na sua maioria. Temos dois casos, os homicídios e os feminicídios ficaram em patamares semelhantes, né, entre 2019 e 2020, com números bem parecidos, um pouco acima, bem parecidos os números. Furtos e roubos caíram de uma forma significativa aqui em Santa Catarina. Então, desenhe uma perspectiva para esse ano de 2021 nesse caminho da redução das mortes violentas, né, dos homicídios e dos feminicídios, que é um dos problemas de Santa Catarina. Volta e meia a gente vê casos bárbaros e casos que precisam de acompanhamento. O que nós temos que focar é o seguinte, Elaine, na sensação de segurança das pessoas
agressores, naquilo que reflete na sensação de segurança, que são os crimes do dia a dia, que são os crimes de repercussão. Nós tivemos aí, Laine, alguns exemplos nos últimos meses, né? O caso de Criciúma, que teve uma resposta rápida. Tivemos no final de semana aí o caso lá de Canasvieiras, principal balneário de Santa Catarina, em que 2 homens armados executaram outras 2 pessoas e atingiram outra terceira pessoa num algo que pode ser ali uma disputa, uma rixa, enfim, até ligado com o tráfico de drogas. Pode ser, mas foi à luz do dia, ao meio-dia de um domingo. Então, teve resposta rápida, teve prisão. É isso que se espera das forças de segurança para 2021. Se os crimes acontecerem, que haja resposta rápida e que haja trabalho de inteligência para evitar crimes como a gente teve em 2020, no caso de Criciúma. Valeu, Anderson. Bom trabalho para você, amigão. E no último fim de semana, a influenciadora digital Kedma Oliveira, de Cuiabá, usou suas redes sociais para denunciar uma agressão sofrida em Florianópolis. Através de vídeos e fotos, ela informou que foi agredida por José Derli Júnior, filho de seu namorado José Derli. De acordo com as publicações, após a violência, ela foi trancada no banheiro do apartamento onde passava férias, no bairro Cachoeira do Bom Jesus. Ela chegou a fazer um post pedindo a seus seguidores que chamassem a polícia para o endereço. Horas depois, publicou que já estava na delegacia e recebendo orientações de uma advogada. A Polícia Militar informou que não pode passar mais detalhes do caso em virtude do tipo de ocorrência, mas confirmou que foi até o local e lá identificou 3 pessoas. E informou também que, ao chegar, encontrou Kedma no banheiro e a encaminhou para prestar depoimento. José Derli Júnior, o acusado da agressão, se manifestou por redes sociais pedindo para que as pessoas, abre aspas, se permitam a escutarem e entenderem o que houve de fato, para aí sim tirar suas próprias conclusões, fecha aspas. 12h e 33 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto agora para falar da temporada de verão, porque depois de 9 meses foram retomados os voos diretos da Argentina aqui para Santa Catarina. A Dag já está aqui comigo para conversar sobre o assunto, porque, Dag, com as fronteiras terrestres fechadas, essa é a única forma dos nossos turistas vizinhos chegarem por aqui, né? E eles estão começando a vir? Oi, Laine, boa tarde. Estão sim, nesse primeiro voo que foi operado pela companhia aérea Aerolíneas Argentinas, que já não operava aqui desde o mês de março, a ocupação, né, foi de 62% da aeronave, o que dá em torno de 100 pessoas. Essa ocupação foi considerada positiva. Esses voos vão ocorrer 2 vezes na semana, nos domingos e nas quartas-feiras. E eles têm uma série de protocolos sanitários, né? As pessoas, antes de embarcarem, precisam apresentar teste de Covid, com pelo menos 72 horas de antecedência, e também precisam passar pela barreira sanitária que está no aeroporto de Florianópolis, assim que chegam aqui a Santa Catarina. Essa retomada, então, ocorre depois de 9 meses de suspensão e é o 3º voo internacional retomado no aeroporto de Florianópolis, que já está operando voos para o Chile e para o Paraguai. Agora, além da expectativa de turistas, há a possibilidade de que esse voo, 2 vezes na semana, possa reunir famílias que estão separadas há muito tempo. Isso porque a gente tem cerca de 10 mil argentinos morando aqui em Santa Catarina, 5 mil somente em Florianópolis. Em relação ao turismo, essa chegada do voo, é claro, animou o setor, mas não deve ser suficiente para suprir a vinda dos argentinos, como a gente tinha nas temporadas anteriores. Isso porque a maioria dos argentinos costuma vir por via rodoviária, chega de carro ou de ônibus. Então, há uma expectativa, sim, de receber turistas, mas não no volume que a gente já teve em anos anteriores, se não houver a reabertura das fronteiras. Esse fechamento das fronteiras vai até o dia 7 agora de janeiro, ou seja, até depois de amanhã, mas existe uma grande possibilidade de prorrogação. Eu conversei ontem com o Rui Schirman, que é o novo presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui em Santa Catarina, e ele disse que os argentinos estão, sim, procurando a rede hoteleira do litoral, perguntando sobre reservas, têm interesse em vir às cidades aqui do nosso estado, porém estão preocupados com essa questão da fronteira. Então, até que haja uma solução, dificilmente a gente vai ter um fluxo bastante grande ou pelo menos parecido com o que a gente teve aí em anos anteriores em relação ao país vizinho.
As cidades mais procuradas pelos argentinos aqui no estado são Florianópolis, Bombinhas e Balneário Camboriú. Laine. E eles têm que ser bem orientados, mais uma vez, do quanto a gente está em estado perigoso por aqui. Tem todo esse trabalho por fora também, né, Dag? Não é só receber, tem que orientar para que eles voltem para casa com a saúde que chegaram aqui, né? Sem dúvida, Laine, é um trabalho importante que tem que ser feito. A gente lembra que alguns dias atrás, inclusive, a Argentina falou sobre os riscos para vir a Santa Catarina. Então, esse trabalho de garantir a segurança e a saúde das pessoas é fundamental. Obrigada, Dag. Um bom trabalho para você aí. E hoje, dia 5 de janeiro, é comemorado oficialmente o aniversário de descobrimento de São Francisco do Sul. Há 517 anos chegava ao nosso litoral uma expedição de europeus para ajudar a fundar a primeira povoação de Santa Catarina. E para homenagear essa história, um grupo de artesãos de São Chico produziu uma série de artigos e produtos inspirados na cultura e no modo de vida do município. O resultado belíssimo você confere agora. Eu digo que Deus fez 2 paraísos, um para ele e um para nós. São Francisco é um verdadeiro paraíso. E aqui é a cidade realmente que eu escolhi para viver. Todo dia que eu acordo, eu tenho um olhar diferente da cidade que eu moro. Eu consegui enxergar, na verdade, coisas que eu não percebia antes. Então, esse curso ele abriu o meu olhar. Esse pessoal conseguiu aproveitar bem a pandemia. Quando estava tudo parado e ninguém podia sair de casa, eles e outros artesãos participaram de uma capacitação especial, promovida pela Prefeitura com apoio do Sebrae. Tudo online. O objetivo, criar produtos que retratassem a história e a identidade cultural de São Francisco do Sul. A terceira cidade mais antiga do Brasil foi descoberta no dia 5 de janeiro de 1504. As ruas estreitas e os casarões do centro histórico, a igreja matriz ou o farol da Ilha da Paz mostram que o tempo não passou tanto assim por aqui. Cidade também de belezas naturais. Os barquinhos de pesca e a relação íntima da cidade com o mar ajudam a retratar a cultura de um povoado. A capital de Santa Catarina, todo mundo sabe, é a ilha de Florianópolis. Mas, uma vez por ano, no dia 11 de agosto, é outra ilha que recebe oficialmente esse título, a ilha de São Francisco do Sul. Essa é uma forma de homenagear a história da cidade mais antiga do estado. Uma história de 517 anos que pode ser vista e admirada em cada esquina. História que também está presente nas peças dos artesãos. Uma São Chico feita à mão. Os colares, brincos e anéis, por exemplo, são feitos com escamas de peixes da Baía da Babitonga. Eu fico assim feliz em poder passar para um cliente um trabalho que é feito com amor, com dedicação, com melhorias sempre, né? Todo artesão, eu creio que o trabalho dele é feito com muito amor e muita dedicação. Já os crochês retratam a vida em uma casa caiçara, a casa do pescador. Nos objetos, as pessoas vão encontrar referências nas cores das embarcações, nos cascalhos, que são lascas de embarcações que muitas vezes a gente encontra na areia da praia. Os nós náuticos foram simulados pelo crochê, que é a técnica que eu domino. E esses objetos são objetos facilmente encontrados, né, nesses lares caiçaras, né? E os trens que ajudaram a construir a cidade viraram miniaturas. Uma réplica do trem, né, que é a Maria Fumaça, que era assim era chamada essas locomotivas que vinham dos Estados Unidos. E procurei então fazer uma réplica muito parecida, as cores e o estilo, como era o trem aqui em São Francisco do Sul. Todas as peças feitas por 11 artesãos já estão sendo expostas e comercializadas na temporada de verão. Cada uma leva em si não apenas um pouco de São Francisco do Sul, mas também um pouco da Dona Maristela, um pouco da Bruna, um pouco do seu Rens e um pouco da história de cada um dos mais de 40 mil francisquenses. O ato da pesca em si, do pescador trazer do mar o próprio alimento, dele poder compartilhar aquilo que ele traz com a comunidade. Foi uma viagem ao passado,
porque eu viajei nesses trens. Daí imagina um marzão desse te oferecer o produto do qual é o teu sustento. Não tem coisa melhor deste mundo, né? Que lindo, Maristela, Bruna, seu Rens, parabéns, São Chico, a gente é muito orgulhosa de você, viu? O Jornal do Almoço vai agora para o intervalo, rapidinho a gente volta com muito mais informações. Depois de um fim de ano em que muitas pessoas se comportaram como se não houvesse amanhã, os reflexos, infelizmente, devem ser bem negativos e as projeções indicam até data para o início dos dias mais difíceis aqui no estado. Tem também a previsão do tempo e uma reportagem muito legal sobre um talento catarinense. O novo clipe de Dandara Manuela debate a história da mulher negra na capital. A gente já retorna com você. Meio-dia, 47 minutos, Jornal do Almoço de volta. Hora de chamar aqui o Leandro Puchalski, porque hoje de manhã, em Jaraguá do Sul, uma imagem do tempo chamou a atenção dos moradores de lá. O Leandro vai mostrar essa imagem e explicar para a gente o que aconteceu, né, Leandro? Boa tarde. Boa tarde, Laine. Boa tarde para todos. Pois então, né, uma imagem que surgiu lá em Jaraguá do Sul, na parte norte do estado, mas que também teve algum registro aqui em Florianópolis, não sei se todo mundo conseguiu ver. Mas vamos com o vídeo que o Gabriel Vieira mandou para a gente desse comportamento aí do tempo de hoje. Dá para perceber um círculo, né, Laine, em volta do Sol, que a gente chama de um halo solar. Popularmente, as pessoas dizem que quando esse halo está próximo do Sol, a chuva está longe. Quando está ao contrário, né, está longe do Sol, a chuva está perto. Isso eu não sei dizer se realmente funciona, mas o que eu sei, Lani, é que isso acontece quando a gente tem a presença de nuvens altas, que a gente chama de cirrostratos. São nuvens que estão na parte mais alta da atmosfera e que são compostas por cristais de gelo. E esses cristais de gelo, eles conseguem dividir a luz branca solar nas cores até do arco-íris e fazem esse círculo bem direitinho em torno do Sol, que acaba chamando a atenção das pessoas. Eu vou pedir licença para vocês aqui para mostrar as imagens de satélite aí das últimas horas. Talvez a gente faça essa relação, né? Se o halo estava perto ou longe do Sol, porque tem muitas nuvens predominando e a possibilidade de chuva existe para as próximas horas em todo o estado, não só no norte de Santa Catarina. Não sei se dá para perceber aqui, mas bem no meio está o estado de Santa Catarina, está coberto por nebulosidade. Observe que o Paraná, o Rio Grande do Sul, parte dos países vizinhos com a mesma característica, né? Céu bastante encoberto. Esse cenário aqui, Laine, ele vai permanecer ao longo das próximas horas. Então a gente tem uma tarde pela frente de céu muito encoberto, um ou outro período de melhoria, mas seguimos assim e com chance, claro, de pancadas de chuva. No entanto, como aconteceu durante a maior parte da manhã, é mais nuvens do que propriamente alguma chuva, mas elas acabam estando previstas sim entre a tarde e a noite, pelo menos de uma distribuição irregular, como é característica da época do ano. Até pelo abafamento, né? Mesmo assim as temperaturas elas têm subido um pouco mais no período da manhã, então acaba dando um pouco essa característica, né? E esse tempo instável de hoje se reflete também nos próximos dias ou não? Se reflete, Laine, mas com um pouco mais de aberturas de sol, né? Mas vamos lá, vamos para as informações aí da quarta-feira. A gente tem um dia quente também amanhã, tá? As temperaturas acabam subindo, faz calor em torno dos 30 graus aí na maior parte das nossas cidades, né? Tem esse aquecimento acontecendo no decorrer do dia de amanhã, mas o sol brigando um pouco com as nuvens. O mapa vai mostrar que a gente tem aí uma quarta-feira onde as aberturas de sol vão acontecer, mas tem momentos ainda da quarta onde as nuvens acabam predominando e, portanto, algumas pancadas de chuva nessa quarta-feira seguem previstas. De novo, né? Muito mal distribuída, apenas por algumas áreas, de maneira passageira, mas acaba ainda com um tempo mais instável. Quem está mais perto da fronteira com a Argentina é que tem um tempo um pouco mais seco durante o dia inteiro. Bom, em relação à quinta, Laine, eu
trago que a informação principal é a questão da temperatura. Dá uma olhada aí nas informações da quinta. 33 a 35 graus em grande parte do estado, 30 graus na parte do oeste, não sobe tanto, mas mesmo assim um pouquinho na serra, onde o sol vai aparecer e boa parte da quinta-feira tem tempo seco, tá? Com o sol aparecendo entre nuvens. Só que é um calor, Laine, úmido. E aí aquela condição, sabe, de verão, durante o meio e final da tarde, daquelas pancadas de chuva que a gente liga para um parente, tá chovendo e na nossa casa não? Pois então, é esse tipo de comportamento que acaba acontecendo um pouco entre a tarde e a noite de quinta para sexta-feira. De uma maneira geral, dá para dizer que a gente vive dentro de um período, Laine, bem típico de verão, quando a gente tem domínio de ar quente e úmido, onde a variação da condição do tempo é muito grande de um turno para o outro, tem uma distribuição bastante irregular dessas instabilidades, algo bem característico da época do ano. Valeu, Leandro. Te aguardamos amanhã, então, por aqui, tá? Boa tarde para você. Tchau, tchau. E o recado agora é para quem mora em Florianópolis e quer pagar o IPTU com desconto de 20% em cota única. O prazo termina hoje. Depois disso, o desconto cai para 10% para quem pagar em uma só vez até 5 de fevereiro. E cai para 5% o desconto para quem optar pela cota única até o dia 5 de março. Os boletos na versão física já foram entregues, mas quem por algum motivo não recebeu ou prefere visualizar pela internet, pode acessar o IPTU Floripa tudojunto.com.br. Nesse site, basta colocar o número de inscrição imobiliária, selecionar o exercício de 2021 e escolher a forma de pagamento. As unidades do Pró Cidadão também oferecem este serviço presencialmente para quem preferir. E para quem prefere pagar o IPTU de forma parcelada em 10 vezes, o primeiro acontece no dia 5 de março. Eu fui fazer o meu pagamento hoje e compartilho com você que quando apareceu o valor, ele veio integral. Eu fui pagar, estava integral, mas na hora de concluir vem o desconto, para você não pensar que tem alguma coisa errada, tá? E hoje é dia do nosso quadro Desaparecidos, o compromisso de toda semana. Quem traz as informações nessa terça-feira é o porta-voz oficial do quadro, Edson. Boa tarde para você, amigão. Nem te dei feliz aniversário pelo dia 2 de janeiro, mas nunca é tarde, né? Oi, Laine, boa tarde para você, minha amiga, muitíssimo obrigado. Último dia 2 de janeiro, realmente é aniversário. E pedir saúde para todos nós, nunca fez tanto sentido, né, a gente desejar isso. Laine, estamos de volta, entra ano, sai ano, e o nosso compromisso segue, firme e forte, para todos nós, daqui do nosso Jornal do Almoço e também para as polícias civil e militar. Para eles, o trabalho de busca, gente, é incessante, mesmo quando demoram a aparecer notícias dos casos. A soldado Dayana dos Reis, do SOS Desaparecidos, por exemplo, da PM, mandou um vídeo para a gente falando sobre isso e sobre como a tecnologia é uma importante aliada nesses trabalhos de busca. Dá só uma olhada no vídeo. Com relação aos casos antigos de desaparecimentos não solucionados, o SOS Desaparecidos tem como protocolo tratar todos igualmente, pois todos são importantes. Isso se dá mediante a ampla divulgação dos casos e constantes pesquisas em nossos sistemas. Essa busca ela é diária. Recentemente foi criado o programa Conecta, uma parceria entre IGP, SOS Desaparecidos, DPPD e GAFAD, onde é feita a coleta de material genético dos familiares de pessoas desaparecidas. Isso só vem a mostrar e a fortalecer o comprometimento dessas instituições com os casos de desaparecimento. Oh, que trabalho bacana, não é mesmo? E olha como ele pode se reverter em coisas boas, em boas notícias. Hoje nós temos informações de 2 pessoas que nós estávamos mostrando aqui no nosso quadro e que foram localizadas. Vai aparecer aí na nossa tela o Juan Vitor dos Santos, de Biguaçu. Ele tinha desaparecido dia 5 de dezembro de 2020 em Canoinhas e já está em casa. Mesma coisa acontece com a Beatriz dos Santos. Ela tem só 15 anos e tinha desaparecido no primeiro dia desse ano aqui na capital. Ela, felizmente, gente, já foi localizada e está com a família. Mas é óbvio, gente, para muitas famílias essa espera por uma notícia ainda não acabou. É por isso que essas fotos que nós estamos mostrando vão aparecer aí em tela cheia na sua casa. Se você tiver alguma informação sobre essas pessoas que a gente está mostrando aqui, tem alguns canais para você informar. O SOS Desaparecidos da PM pode ser contatado nesses 3 números que estão aparecendo aí na tela da sua televisão. Tem telefone fixo e celular. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil aqui da capital também tem números para você procurar fixo e móvel. E eles também têm o WhatsApp.
E é esse contato que você está vendo aí na tela, o 991 32 3685. Se você quiser ver com mais detalhes, vai lá no nosso G1, g1.com.br/SC e seja nosso aliado. Laine Valgas, beijo grande, muito obrigado pelos parabéns, um ótimo trabalho para você e toda a nossa equipe. Obrigada, Ed, para todos nós, amigão. Até a próxima. O coronavírus é um inimigo invisível, já sabemos muito sobre ele, principalmente sobre a prevenção. Só que ainda nós não vencemos a batalha, embora muita gente ache que sim. E tem gente que não entendeu que juntar vírus e aglomeração não dá certo. Especialistas já vêm dizendo isso há pelo menos 10 meses. E mesmo assim, a virada de ano foi de abusos e falta de respeito com as normas. O que se viu foi distanciamento. Mas da realidade. Em vez de estar nos controlando mais, estamos nos descontrolando mais. Agora não existe Covid. É o único lugar do mundo que não tem Covid. Na verdade, tem sim. Tem não é pouco. Santa Catarina vive um recorde de contaminação. Metade dos catarinenses pegou a Covid-19 nos últimos 2 meses. Inevitavelmente, o vírus se espalhou entre todos aqueles que estavam aglomerados e que estavam nas festas até altas horas da noite, em umas quantidades que não permitiam o distanciamento físico. A gente pode pensar na Covid como se fosse um jogo de roleta russa. Cada vez que você faz isso de aglomerar, de não usar máscara, de ir em lugares realmente com muitas pessoas, simplesmente você está colocando uma bala a mais nesse revólver. O vírus não mudou, nem as formas de contágio, risco de morte ou as medidas de prevenção. A gente tem tudo na mão, mas insiste em fechar os olhos para os fatos. O que mudou foi a cabeça das pessoas que não consideram mais necessário seguir essas recomendações. O próprio governo sabe o que enfrentamos. São 3 cenários possíveis de números de mortes em janeiro, do leve até o mais grave. Ultrapassamos o segundo pior no domingo. E a gente está perto de chegar na projeção mais grave que o estado tem. A gente tem muita gente jovem e criança morando na mesma casa com adultos e idosos. Né? Aí entra aquela coisa que a gente vem falando desde o começo, né? O jovem, se ele ficar só confiando, olha, eu sou jovem, então o meu risco de caso grave, o óbito é muito baixo, então não tem problema, eu posso sair numa boa. Ok, só que eu vou me infectar, posso passar para alguém que pode sim vir a ter um caso grave e um óbito. O coronavírus avança rápido. Nessa semana, o registro de casos já deve começar a subir. Os especialistas calculam uma média de 5 dias entre a infecção e o primeiro sintoma. E é na semana que vem que o número de hospitalizações deve pressionar o sistema de saúde. O registro de mortes chega um pouco mais tarde. Leva cerca de 3 semanas para as vítimas desenvolverem os sintomas e não resistirem à doença. Começarão a aumentar o número de óbitos novamente, provavelmente a partir do dia 21, a partir do final do mês de janeiro. Essa é a nossa visão neste momento e não acreditamos que possa ter outra possibilidade. Ainda existem aqueles casos silenciosos, quando a pessoa não tem sintomas. O remédio é a quarentena. As pessoas que já foram realmente nas festas, passaram o fim de ano, fazer aquele auto-isolamento, que é você ficar pelo menos 14 dias, depois que você voltou das festas, já que já fez a bobagem de se aglomerar, voltar a ficar pelo menos 14 dias sozinho em casa, de preferência só com a sua família. Isso que vai ser o pior, porque daí as pessoas que não foram para festas vão acabar se contaminando por conta dessas pessoas que trouxeram de volta o vírus para a cidade. Em Itajaí, Porto Belo teve balada, mesmo sem autorização. Casas noturnas reabriram apenas nas cidades em nível grave, como Florianópolis, mas com limite bem baixo de público. Hotéis também podem receber turistas e lotar os quartos. A justificativa do governo estadual foi simples: evitar clandestinidade. Com regramento, as normas poderiam ser seguidas. Nós não temos fiscalização, nós não temos testagem em massa, nós não temos uma estratégia de comunicação eficiente com a sociedade que promova a noção de risco correta do que representa essa pandemia, de que nós não estamos no estágio de normalidade, nós não temos nada disso. Então, nós não temos como responsabilizar unicamente o cidadão pela resposta que ele está dando. A gente tem que responsabilizar o gestor público, é ele que é o responsável, é ele que criou esse cenário de descontrole.
Fica a reflexão. Agora, 1h, 1 minutinho, a gente muda de assunto e não vai embora sem antes compartilhar uma verdadeira inspiração para que, quem sabe, neste novo ano, você assuma de fato a sua importância no mundo. E eu não estou falando de ser mais do que alguém, de competição, não. Eu falo em nós entendermos, enquanto somos únicos, temos um valor único e incomparável, né, Mário Mota? Exatamente, Lene Valves. Quem nos traz a reflexão é uma cantora e compositora para lá de talentosa, aqui de Santa Catarina. Aliás, ela já foi eleita a melhor voz no Prêmio da Música Catarinense. Seu nome, Dandara Manoela. Através da música, ela mostra que ocupar o nosso espaço pode ser desafiador, mas é um direito que nós temos. E isso a Dandara faz lindamente, através da sua própria história, num clipe que ela batizou como Pretas e Abás, gravado no centro da capital. O Edson é quem conta mais pra gente. Dá-lhe, Ed. Tudo começa na famosa escadaria da igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos, no centrão da capital. Lugares santos para os que descendem de pessoas escravizadas. Aos poucos, as ruas históricas vão sendo tomadas por essas mulheres negras. As Iabás mostram através dos movimentos vindos de África que ocupar espaços é uma busca incansável. Um trabalho novinho em folha, com proposta agregadora, que para Dandara é ressignificação. Essa composição ela nasce de uma conversa com a minha mãe, que é do candomblé. E aí eu ligo para ela e pergunto, quero saber sobre as orixás, né? Quero saber sobre as Iabás. E aí quando ela me traz essas histórias, eu com toda a minha estrada e o meu conhecimento, eu só penso em mulheres pretas. A música faz uma exaltação à resistência e ancestralidade. O videoclipe aborda o deslocamento simbólico das mulheres negras da base da pirâmide social, do lugar mais negligenciado para o centro. Faz menção ao espaço que elas vêm ocupando, com muito esforço e luta diária para serem ouvidas, terem mais acessos e direitos garantidos. Cada uma aí tem sua história de lutas, conquistas e todas com um sentimento único em relação ao trabalho: orgulho. Pretas e Iabás é uma convocação, sobretudo para mulheres negras, né, ocuparem os espaços da cidade. E quando a gente pensa em Florianópolis, isso ganha um significado muito mais contundente, porque a gente está subvertendo uma lógica de negação dessa presença negra. Para mim, Pretas e Iabás é sobre deslocamento, é um percurso de autoentendimento mesmo, como me vi na vida e como vejo as mulheres pretas que estão comigo e levar a gente para um lugar de celebração mesmo. O videoclipe é lindão. Antonieta de Barros aparece como nome de rua. Uma bela homenagem que a artista faz à primeira deputada mulher, negra e professora do país. Pretas e Iabás tem um balé sensível e muito bonito. Coreografado à distância pela bailarina e coreógrafa Gianni Abbott, que mora na Austrália, e co-coreografado por uma artista manezinha e também bailarina, Andréa Zaida. Eu fiz a concepção coreográfica, enviei através de vídeos e fiquei super tranquila, porque sabendo que a Andréa Zaida, né, experiência, de peso, ia ser a responsável pelas coreografias, pela coordenação, pelos ensaios das meninas, não podia ser diferente, né? Nesse tempo a Gi ligou para mim e disse: Déia, preciso que tu me ajude, né? Tô passando a coreografia para as meninas, passo para ti, e aí no dia ou alguns dias antes, né, a gente vai ter um encontro, que não podia ser o encontro por tudo que a gente está passando, e aí eu ia passar para as meninas e a gente ia fazer esse trabalho junto. Trabalho lindo que ficou por essa união, por esse trabalho em conjunto. É uma proposta de trazer as mulheres pretas do passado, do presente e do futuro. É uma proposta de conexão entre nós. Nós fazemos alarde, somos raiz forte, florescendo a cidade. A grandiosidade e a diferença não está na cor, está no coração. A música lava a nossa alma da poeira do dia a dia. A música protege a nossa alma até da pandemia. Sem a música, a vida seria um erro. Lene Valves, vamos ficando por aqui, né? Tô pensando em cantar uma música contigo. O que tu acha?
Dueto. Vamos pensar um dueto para amanhã, quem sabe. Obrigada, Marinha. Brincadeira, tá? Amanhã a gente volta com você, 11h45. Um beijo enorme e até lá. Tchau, gente. Um abraço.